O assunto hoje ele vai muito sobre um tipo de psicologia que exige intensidade para ser, saca? Então se você hoje foca em ser uma pessoa intensa, você vai se identificar com esse assunto. E claro, deixa o seu like, seu comentário, principalmente sobre o assunto desse vídeo, porque cada pessoa tem uma visão e cada pessoa tem um entendimento sobre determinado assunto. Então o foco aqui, cara, é fazer você entender mais essa, como é que se diz, esse múltiplo sentimento que você sente aí de ser muitas coisas ou de querer explorar mais sobre você, mas você não entende, não sabe nem por onde começar. Porque eu já tive esse tipo de sentimento, já senti essa sensação de, cara, eu tô vendo o meu tempo passar e até agora eu não me despertei, eu não expressei para fora aquilo que eu preciso passar para o mundo. Então eu sou muito uma pessoa assim, eu sempre fui. Mas quando eu falo de múltiplas personalidades, não é nem sobre o que você transparece ser, mas sim o que você também quer ser. É como se você quisesse ser muitas coisas. E claro, você pode ser o que você quiser ser. E tudo isso vai depender do que você realmente busca para si e está focando em si de verdade no seu momento presente. E claro que hoje a gente vai usar como referência o que explora a neurociência e grandes exemplos da psicologia que explica essa multiplicidade de personalidade. Eu preciso primeiro mencionar como grande referência aqui, nada mais nada menos que Carl Jung, uma grande referência na psicologia e que também explica esse assunto com grande notoriedade. Para Jung, a psique não era um bloco único, mas ele entendia a psicologia como uma complexidade, uma constelação complexa, você entende? Então é como se a psicologia ela fosse um mundo diverso, cara. Então você pode entender ela de inúmeras maneiras. Então essa personalidade multifacetada que, embora talvez você tenha, né, de querer ser muitas coisas ou de talvez se sentir um processo de mudança e às vezes se sentir instável no seu momento atual. Ou a chamada expressão deslocado. Eu já me senti muito assim, né, cara? A pessoa que ela se sente deslocada até mesmo com a própria personalidade. Ela quer transparecer ser algo diferente, mas ela sente que ela ainda não está nessa frequência. Então é mais ou menos isso que fala Carl Jung, que ele usa muito o conceito da sua persona, que é aquilo que você transmite para o mundo, que você expressa para fora, que é visível para as pessoas, né? Na visão alheia, a sua persona ela é visível. E o outro conceito de Carl Jung é a sombra, é aquilo que você reprime, são os nossos desejos mais intensos, só que reprimidos. E aonde mora a sua multiplicidade, muitas vezes, usando como referência do exemplo de Carl Jung, é na sua sombra. Então, muitas vezes, eu posso me identificar, como eu falo para vocês, que eu me identifico muito com esse assunto, é com a sombra. Então, hoje eu falo que eu me identifico bastante, eu sinto muita necessidade de transparecer hoje, na minha personalidade, a coragem, porque antes me faltava a coragem. E devido também me identificar com ser um tipo de pessoa que tem aquela personalidade mais, como é que se diz, introvertida, né? A introversão. E eu já falei aqui que a introversão não tem nada a ver com ser tímido, né? A timidez, ela não é nada mais do que uma pessoa que está confusa com os próprios sentimentos, que talvez tem sentimentos tão reprimidos, tão guardados, que ela se sente confusa com os próprios sentimentos. Então ela transmite timidez, ela transmite medo. A introversão é a pessoa que geralmente ela demonstra ser mais neutra. Mas a intensidade, cara, ela vai além disso. Hoje eu já consigo me considerar ser um cara mais intenso, diferente da versão passada de 6 anos atrás. Eu era uma pessoa totalmente reprimida, eu era uma pessoa que tinha, sim, múltiplos sentimentos, desejos, vontades, mas eu nem sabia por onde começar. Eu era uma pessoa totalmente tímida, né?
justamente por não conseguir resolver esse lado interno pessoal. Então hoje, por focar nisso, por me identificar muito com isso, focar no autoconhecimento, em me conhecer cada vez mais e usar como base a minha construção pessoal, hoje eu entendo que essa personalidade mais introvertida, de ser um cara que, por exemplo, se eu chego em um ambiente social em que eu não conheço muito bem o lugar, em que eu não conheço nenhuma pessoa ali, eu com certeza vou ser um cara muito calmo, muito na minha, muito presente, mas porém eu não vou ser um cara tão proativo. Eu não vou demonstrar ser esse cara tão proativo. Então isso, eu estou falando sobre personalidade, eu ainda nem falei sobre o desejo de você querer ser múltiplas coisas. E aí é onde a gente vai chegar lá, citando o que explora o estudo da neurociência. Então, na visão de Carl Jung, é como se as pessoas intensas, elas tivessem esse lado dessa multiplicidade de personalidade mais ativos. Então é como se num momento você estivesse se identificando numa fase da vida, em ser algo, em representar algo, em focar em alguma coisa. É como se você fizesse isso muito bem, tivesse 100% focado nisso, representando tal coisa, ou fazendo tal coisa que você super se identifica, ou se tornando tal coisa que você sente a necessidade de representar, que você faz questão de colocar prioridade naquilo, mas que logo outras versões já estivessem batendo na porta para serem exploradas. Então é como se você focasse em uma determinada fase da vida, em uma coisa que você se identifica muito, em que você sente a necessidade de mudar, de se tornar e de representar, mas que ao mesmo tempo você já está avistando uma próxima versão. Como se você mostrasse diferentes facetas, só que de acordo com a frequência que você está compartilhando no momento, que vai de acordo com a fase da vida que você está vivendo, que vai de acordo com a sua identificação, cara. Então isso precisa ser uma coisa muito coerente. Agora, para a gente terminar de falar sobre esse assunto maluco aqui, sobre a psicologia de pessoas com múltiplas personalidades, a gente precisa explorar um pouquinho do mundo da neurociência. A neurociência explica essa necessidade de ser muitas coisas através de um sistema de busca e recompensa, mediado pela dopamina. Com certeza você já ouviu falar sobre dopamina, né? Que é aquele efeito gerado ali através de um sistema de recompensa do cérebro. E tanto para o mal quanto para o bem, né? Só que aqui no caso é com certeza mais para o bem, porque a gente está falando de você ser um tipo de pessoa que, se você sente a necessidade de focar em um projeto ou de mudar a sua identidade, você vai focar nisso de uma maneira tão intensa que você assusta quem é mais linear, quem não consegue ser essa pessoa que mostra essas inúmeras facetas na personalidade, né? Ou até mesmo de maneira assim, como é que se diz? De maneira inexplicável, com que faça as pessoas tentarem entender quem você é ou o que você busca, porque você sempre está representando uma coisa diferente, né? E o engraçado é que você representa isso muito bem. Por exemplo, o cara que ele foca em teatro. Esse cara é muito bom em teatro. Ele é um baita de um ator, representa isso muito bem, mas de repente ele quis mudar, ele sente a necessidade de mudar o que ele está representando, de mudar talvez o projeto. Então ele começa a focar em outras coisas. Então é como se essas pessoas tivessem esse superpoder. Elas focam em determinada fase da vida em que o próprio consciente e o psicológico delas se adaptam a isso, né? A sua própria mente, ela já se prepara para se adaptar a essa nova versão que você está construindo de você. Então isso é uma coisa maluca que explica a neurociência sobre esse sistema de busca e recompensa, né? Então a busca é o quê? A busca é o foco, a busca é o interesse por um novo projeto, uma nova identidade, uma nova mudança, e a recompensa é você sentir que realmente você está
adaptado a isso. E eu me identifico muito bem quando, principalmente, né, a evidência maior que vai ser quando eu comecei com os vídeos aqui no canal, e eu mudei muito o formato dos vídeos. E eu senti essa necessidade de me adaptar a novas versões, né? Então é como se eu tivesse tendo que lidar exatamente com o que explica a neurociência. Esse sistema de busca e recompensa do cérebro, essa plasticidade, né? Neuroplasticidade. O cérebro ele é neuroplástico, então ele se adapta. E é como se fosse exatamente isso, cara. Essas pessoas elas têm essa capacidade ainda mais forte de usar isso, né? Do cérebro ser neuroplástico, totalmente neuroplástico, e se adaptar a um determinado projeto, ou sei lá, uma determinada versão que ela está focando em si. E se você compartilha, cara, dessa mesma visão, até filosófica, né? Eu quero falar sobre esse assunto de uma maneira mais filosófica, e não tão séria, voltada para pessoas que têm esse transtorno, né? Não é sobre transtorno psicológico, e sim de uma maneira mais filosófica sobre a psicologia. É essa a ideia do vídeo. E claro, não é descartando quem realmente tem uma alteração psicológica, né? Não é um defeito de fábrica, né, cara? Mas sim é um acúmulo de potencial que essa pessoa carrega no próprio consciente, no próprio interno. Então isso vai muito de energia, de frequência, e a ideia desse vídeo é explorar um assunto mais filosófico. Eu espero que você tenha se identificado. Deixa aí o seu like, o seu comentário sobre o assunto desse vídeo, se você se identifica, se você hoje, dependendo da fase da vida em que você está vivendo, o que você foca e qual tipo de personalidade você sente a necessidade de trabalhar em você para representá-lo, para se tornar. Em que tipo de projeto você está focando para poder, né, representar também e dominar de uma maneira bem profissional, saca? Como se você tivesse nascido para aquilo. Basicamente isso. Você ser uma pessoa que se adapta a essa personalidade multifacetada. Você pode ser muitas coisas e pode sim ter muitas coisas, né, ser muitas coisas através do que existe aí, no seu interno. E, enfim, cara, espero que você tenha entendido a ideia desse vídeo. Não é sobre maluquice, não é sobre paranoia, e não é sobre você também ser uma pessoa extrema, né, paranoica demais, né, nisso, bitolada demais, em falar, nossa, eu acho que eu tenho um transtorno de personalidade. Já não é sobre um problema psicológico, sim sobre um desejo que talvez esteja reprimido. Essa é a ideia do vídeo. Então eu espero que você tenha se identificado. Deixe aí o seu like, seu comentário e seja um inscrito, se você não for inscrito. Vamos continuar evoluindo.